Façamos a leitura, irmãos, da palavra que o Senhor nos traz, na epístola do apóstolo Paulo, destinada aos Coríntios. No capítulo de número 13, a suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, essas três. Mas a maior destas é a caridade. Amém. As grandes virtudes, as grandes excelências que existem escondidas numa palavra chamada caridade. Que vocês sabem, caridade é sinônimo de amor. Contudo, é o amor fora do contexto das paixões. Não é um amor carnal. Não é um amor sensual, não é um amor físico, é amor que sai dos limites das esferas das paixões humanas e já transita nas excelências de Deus. Aliás, nós nem sequer temos o conhecimento da palavra amor atualmente. Essa palavra foi prostituída de tal maneira que qualquer paixão infame eles chamam de amor. Tem até pessoas que falam que mataram por amor. Isso nunca foi amor. Paulo, ele descreve com propriedade porque ele foi colocado como doutor perante os gentios, que somos nós, para nos instruir acerca do conhecimento do eterno e do divino.
Aqui no capítulo anterior, ele vai falando sobre os dons. Como que os dons na igreja são importantes. Como que Deus, por intermédio dos dons, Ele consegue ajudar cada membro da igreja pela manifestação de um dom. E ele vai chegando até caminhar aqui. O dom, ele não é autônomo. Os dons de Deus não são para o ego de quem os possui ficar inflado. Os dons de Deus, eles têm o propósito de auxiliar a igreja. E mesmo os dons, eles são interdependentes. Paulo faz a analogia que o olho, porque ele pode falar, eu enxergo tudo, o mundo cabe na minha mente por mim. Toda imagem que existe só chega na minha mente por intermédio de mim, eu sou os olhos. Mas ele fala, se os olhos fossem só olhos, onde estaria o corpo? Como que ele poderia viver? Ele precisa da boca para se alimentar. E para ser um corpo, precisa de outros membros. Se o pé falar, eu não preciso da mão. E assim ele vai discorrendo sobre a interdependência dos dons. Porque os dons compõem o corpo. E ele estava falando da igreja. A igreja como um todo, nela se manifestam os dons de Deus. Cada dom interdepende do outro. Ninguém é autônomo. Ninguém é absoluto. Ninguém vive sozinho. Provérbios fala que aquele que se separa, se isola, ele levanta-se contra a verdadeira sabedoria. O caminho de Deus passa pelo bom convívio entre essa família chamada cristã. Só seremos um povo de Deus se entre nós estiver manifesto as grandezas de Deus. E depois ele dizer sobre a estrutura dos dons, a importância dos dons, o operar dos dons, porque Paulo mesmo, sendo doutor, e não é que ele era doutor porque ele tinha feito o curso, porque ele fez, mas no sentido espiritual ele se tornou doutor, foi quando ele foi cercado na estrada de Damasco. E a partir dali então ele tornou-se doutor, porque ele conheceu o Evangelho não segundo aquela escola judaica. Ele falou, o Evangelho que eu anuncio eu não aprendi de homem algum, foi-me dado por revelação dos céus. Então ele era doutor segundo Cristo, não segundo os saduceus nem os fariseus. Irmãos, a excelência, quando terminou de expor a importância dos dons na igreja, o trabalhar dos dons, como ele experimentava dons. Deus muitas vezes deu visão para Paulo, conversou com ele, teve anjo que foi lá ter com ele, teve profeta que teve com ele, até eu cuido que fui para experimentar a determinação da fé de Paulo. Uma ocasião, um homem chamado Ágabo apresentou-se diante dele, pegou a cinta dele, falou, me empresta a sua cinta, Paulo. Amarrou as mãos e falou, assim farão ao dono dessa cinta quando chegar em Jerusalém. Ele dizia, Paulo, se você for para Jerusalém, você vai ser amarrado, preso, e a perseguição vai começar forte ali. Vocês lembram dessa passagem? Ele sabia que o homem era de Deus e que a profecia era real, é tanto que ele falou, eu vou, porque eu estou seguindo aqui uma diretriz, um objetivo, e nada me detém no meu caminhar. A cadeia não me assusta. Eu estava numa cadeia pior e não percebia que estava preso, eu achava que estava solto. Eles começaram a chorar, Paulo, não vai, Paulo, porque nós conhecemos ele. Uma vez ele profetizou que haveria fome na terra e teve alguns anos de fome. Paulo, o dom
se manifestou nele. Não vá. Paulo falou: por que vocês me deixam triste, chorando? Não adianta, vocês não vão me deter. Eu estou preparado. Estou preparado para ser preso, que para mim é pouco. Eu estou preparado agora para morrer por esse amor que eu tenho por Jesus. Ninguém me detém mais. É os dons. Mas o que levava Paulo a falar isso? Era o dom? Eu cuido que não. Já é alguma coisa mais sublime do que propriamente o dom. Alguma coisa mais alta, mais nobre. Quando Paulo falou: eu estou preparado, não é para ser preso, estou preparado para morrer. Já era o amor. Já era a caridade manifestando em Paulo. Já era o sentimento mais alto que tomava o coração de Paulo. E é sobre esse sentimento que agora ele fala a suprema excelência da caridade. Deus poderia se revelar, quem sabe só aos cientistas, né? Ou fazer declarações filosóficas, mostrar coisas elaboradas, rebuscadas, que só os homens muito estudiosos poderiam entendê-lo. Ele poderia ter revelado a graça codificada, cheia de mistérios, cheia de linguagens eruditas, difíceis de ser compreendida. Mas ele se revelou de uma maneira tão simples, e tudo começou de um jeito muito simples, com os pastores tomando conta de ovelha e nascendo numa manjedoura. O caminho do Senhor. Deus, Ele é pleno, nada pode fugir ao seu conhecimento, à sua ciência absoluta. Mas Ele não se revela pela sua inteligência. Ele não se mostra pelo seu brilhante raciocínio. O que Ele realmente marca Deus, marca Ele, e deve marcar aqueles que andam com Ele, é isso aqui, ó, a caridade. Se alguém pode falar: eu estou patenteado como servo de Deus, ele tem a caridade nele. E vocês vão observar que a caridade não é um dom assim, que parece que é alguma coisa simples. É alguma coisa simples, sim, mas profundíssima. Porque os dons de Deus, um abismo chama outro abismo, um mal chama outro mal, mas uma excelência chama outra excelência, uma grandeza chama outra grandeza. E essas grandezas, quando se somam, fazem a suprema excelência da caridade se manifestar. É o foco, é o alvo, é o objetivo da graça de Cristo. Cristo não objetiva formar um profeta, um homem de visões, ou quem sabe alguém que tem um dom de cura. São dons ministrados. Mas o que Ele quer, o que Ele projeta é fazer com que o amor que está nele possa estar em nós. Deus se revela por intermédio de sentimentos, não por intermédio de raciocínios brilhantes. Tem certas pessoas, irmãos, que têm um raciocínio tão rebuscado para falar de Deus, são teorias tão rebuscadas, são filosofias que uma pessoa simples nunca poderia ser crente. E para ser crente, basta abrir o coração. Começa só